Olá, tudo bem, meus amigos? E você que está nos assistindo também, a gravação aqui, boa noite, boa tarde, bom dia, não sabemos quando você vai ver, né? É uma alegria estarmos aqui de volta para estudar a palavra de Deus. Nós estamos prosseguindo aqui com uma série sobre o livro de Daniel. Já tivemos com este mesmo grupo aqui uma série sobre o Apocalipse. Se você perdeu algum desses estudos, é só acessar a playlist aqui no meu canal, Verdades do Apocalipse, ou então o estudo que estamos agora fazendo, né, que é Verdades de Daniel. Nós já estamos no capítulo, avançamos até o capítulo 6, né, a parte histórica do livro, e hoje começaremos a parte profética, com Daniel capítulo 7. Sempre que nós nos reunimos aqui na sala, fazemos um momento de oração. Eu não gravo essa parte, né, mas nós fazemos aqui um momento de oração, cada um compartilha suas alegrias, suas dificuldades, né, e hoje nós acabamos de ter aqui uma notícia bem agradável, né, do breve casamento aí, né, do casamento, né, da Jussara e do Alexandre, e do breve batismo, que nós ainda vamos marcar a data, né, e teremos aí essa linda cerimônia deles. E uma coisa também que me deixa muito feliz é saber que o Alexandre, ele já tem dado estudos bíblicos, né, para pessoas, ou seja, ele já está compartilhando aquilo que está aprendendo na palavra, né, e isso é uma bênção. E na verdade eu sempre tenho dito aqui para o grupo que para termos uma vida espiritual vibrante, manter-nos ali consagrados, né, e no sentido úteis, nada melhor do que dar estudos bíblicos, entre outras coisas que a igreja também faz, né, ministérios. Mas esse ministério pessoal, cada um levando outra pessoa para Jesus, é algo maravilhoso. Eu sei que outros aqui no grupo fazem também isso, e isso é muito bom, né, que Deus nos ajude a continuar levando avante essa mensagem, né. Vamos lá então, Daniel capítulo 7, primeiro capítulo do segundo bloco do livro, né? Que é o bloco agora profético, Daniel 7, 8, 9, 10, 11 e 12, os últimos capítulos do livro, eles são, assim, profecias, sonhos e visões que o profeta teve. Lá na parte histórica, também temos o capítulo 2, né? Que é um capítulo profético também, quando Daniel interpreta o sonho do rei, lembram? O rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua, ele não sabia o que significava aquilo, e aí Daniel interpreta o sonho, dizendo que cada parte da estátua, que era um metal específico, né, representava um reino. Lembram? A cabeça de ouro, Babilônia. O peito e os braços de prata, Medo-Pérsia. O ventre e as coxas de bronze, Grécia. As pernas de ferro, Roma. E lá embaixo os pés, uma mistura estranha, na verdade é immiscível, né? Barro com ferro, representando os reinos que seriam originados da fragmentação de Roma. E isso é claramente a Europa, né? Uma nação, um continente dividido, fragmentado, que nunca mais se reunificaria como império. Nos tempos daqueles reis, uma pedra vem do céu, atinge a estátua nos pés e ela desaba. E aquela pedra que atingiu a estátua se torna um grande reino que nunca mais passaria, ou seja, é o reino de Deus, é a volta de Jesus com a pedra que é o próprio Jesus mesmo, a rocha, né? A rocha eterna. Só estou lembrando isso aqui porque o capítulo 2 de Daniel, ele é bem simples de entender, bem fácil, não tem como errar, e ele acaba servindo de base para os que vêm agora. Daniel 7, 8, 9, né? Vocês vão perceber um paralelismo muito claro entre esses capítulos. É mais ou menos como se o anjo tivesse dito assim: Daniel, essa visão significa tal coisa. Daniel, agora eu vou te dar, com elementos diferentes, a mesma visão para você fixar aí, tá? Daniel, de novo agora, a mesma sequência com animais diferentes. Então, não há como a gente errar, porque há aquele princípio que no Apocalipse também é comum, né? Repetição e ampliação. Repetição e ampliação. É a didática de Deus. As profecias começam mais simples e depois vão se tornando cada vez mais detalhadas. Mas você vê que é a mesma sequência, né? É o que a gente chama de historicismo. As profecias se cumprem ao longo da história, começando no tempo do profeta e avançando até, basicamente, ali a volta de Jesus, certo? Só para recordar. Vamos fazer como a gente tem feito sempre, cada um lê aí uns 5 versos, quem sabe, né? Do capítulo 7, e a gente vai comentando aí
livremente, né? Aquilo que o Espírito Santo nos indicar. Fiquem à vontade, se quiser em algum momento também interromper para comentar alguma coisa. Agora, a palavra é de todos. Gladys, começa aí, por favor, com o verso 1 até o 5, depois o Marcelo, Faceto, não sei se ele teve que resolver alguma situação ali, mas quando ele voltar ele pode ler o 5 dele também. Então, depois o Marcelo Martins. Está por aí, Faceto? Tô. Eu só tirei aqui um pouco a câmera por conta do sinal, tá fraco. Tá, tudo bem. Então é Gladys, Marcelo Martins, Marcelo Faceto, Jussara e mãe. Vamos lá. Capítulo 7. Anteriormente, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e foi isto que viu. Naquela noite, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira detalhe. Eu falei que eu não resisto, né? Só para já ir pontuando algumas coisas. Lembram o que significa em visão mar, águas? Vocês lembram? Povos, né? Nações, línguas. Como é que eu sei disso? Apocalipse 17, 5. 5, se eu não me engano. Fala da grande prostituta sentada sobre muitas águas, né? Temos Apocalipse 13, a besta que emerge das águas, do mar. Então, em profecia apocalíptica, que é o caso aqui, né? Águas representam povos, multidões, nações e línguas. Então, Daniel está vendo o mar agitado, ou seja, ele está vendo uma agitação relativa aos povos, né? Aos reinos, enfim. Tem que ver com esse tipo de coisa. E depois ele fala assim, que viu emergindo daquela agitação do mar 4 animais, ou bestas. Lembra o que bestas representa em profecia? Na verdade, o próprio capítulo 7 vai nos ajudar com isso, né? Nós vamos perceber que bestas ou animais representam reinos ou poderes, né? No Apocalipse 13, que é um capítulo que faz um paralelo muito grande com o Daniel 7, tanto é que Apocalipse 13 é dito que a besta do mar tem características de leopardo, de leão, de urso, que vão aparecer aqui na leitura. Então, a ponte ali é bem clara, Daniel 7 e Apocalipse 13. Em Apocalipse 13, há 2 bestas, a do mar e a da terra. E lá representam poderes, né? Reinos ou poderes. Aqui não vai ser diferente. Então, já sabendo disso, né? A visão tem que ver com o mar, com povos, nações, e bestas tem que ver com reinos ou poderes. Fica um pouco mais fácil de entender o que vem na sequência. Verso 4, né? A primeira besta era como um leão com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as 2 patas traseiras, como um ser humano, e lhe foi dada mente humana. Deu sim. Vi, então, a segunda besta, e ela se parecia com um urso. Levantou-se sobre um dos lados e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se, devore a carne de muitos. Em seguida, surgiu a terceira dessas bestas, que se parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças. Ele foi dada grande autoridade. Então, em minha visão naquela noite, vi uma 4ª besta, terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo de seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores foram arrancados pela raiz
para dar lugar a ele. Esse chifre pequeno tinha olhos, como de homem, e uma boca que falava com arrogância. Ok. Enquanto... Vou parar por aqui um pouquinho, Marcelo. Sim. Só para recapitular, então. Essa foi a visão, ok? Se parássemos por aqui e não tivéssemos a interpretação que vem depois, o que poderíamos entender sobre isso? Vamos recapitular? Primeiro animal era um leão Um leão. com asas, ok? Segundo animal era um urso, com 3 costelas na boca e um lado maior que o outro. Pode parecer detalhes insignificantes, mas eles têm um sentido. Depois é visto um leopardo com asas. O leopardo já é rápido, é com asas ainda, imagina a velocidade desse bicho, né? E em seguida, um quarto animal espantoso, terrível, com dentes de ferro. Faz lembrar de um metal que já vimos, né? Dentes de ferro. E aí depois aparece ali 10 chifres, e entre eles um chifre pequeno a princípio, mas que depois ele cresce, tem uma boca que profere blasfêmias, arrogâncias. Quando você vai a Apocalipse 13, você vê que a besta do mar, ela também profere blasfêmias e arrogâncias. O paralelo entre a besta do mar e o chifre pequeno aqui, essa ponta pequena, é muito grande, como veremos até depois na leitura aqui. Então, resumindo, 4 animais, leão, urso, leopardo e um animal esquisito ali, terrível, espantoso, com dentes de ferro, 10 chifres, e depois um chifre pequeno que aparece lá no meio daqueles chifres, né? Não aparece vindo de um chifre, percebeu? Esse chifre pequeno aparece entre os chifres, não de um deles. Eu já estou adiantando um aspecto que vai ser útil lá no capítulo 8. Se vocês depois se lembrarem, vai ser interessante. Mas, por hora, eu deixo claro que esse chifre não aparece vindo de um dos 10 chifres. Ele surge entre eles, ok? Bom, se o capítulo acabasse aqui, a gente podia viajar um monte aqui, né? Ah, isso representa tal coisa, aquilo outra coisa, né? Mas o bom do livro de Daniel é que em seguida já vem a interpretação, ou pelo menos um pedaço dela, de modo que o restante é óbvio. É só você seguir a história. E não vai ser diferente aqui. Só que Daniel, vocês vão perceber agora, ele faz uma interrupção no relato, aqui no verso 8, né, que foi o último que o Marcelo leu, ele faz uma interrupção bem no momento em que esse chifre pequeno está pintando e bordando no pedaço. O chifre pequeno está proferindo arrogâncias, blasfêmias, perseguindo. Daniel interrompe a narrativa e faz assim com a gente, ó. Vocês estão muito preocupados com o que está acontecendo na terra. Agora, olhem para o céu para ver o que acontece lá. É uma tônica, é uma nota de esperança aqui, na verdade. Porque, assim como acontece no Apocalipse 13, a impressão que a gente tem é que acabou para a igreja, acabou para o povo de Deus. A besta tomou conta ali, vai perseguir, matar, alterar a palavra de Deus, né? Proferir arrogâncias, blasfêmias. Parece que o mal prospera. Mas tanto em Apocalipse 13, porque depois vem o 14, e no 14 tem uma visão celestial. O João vê o povo de Deus remido já no céu. E aqui em Daniel 7 é algo parecido. Daniel ele interrompe a narrativa do problema na terra, desse poder opressor, e faz a gente olhar para o céu, para ver o que acontece lá. Vamos ver? Verso 9. Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos e o ancião se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo, com rodas de chamas ardentes, e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Continuei a observar, pois podia ouvir as palavras arrogantes do pequeno chifre. Fiquei olhando até que a quarta besta foi morta e seu corpo destruído e lançado ao fogo. Faceto, você pode ler a partir do verso 12? 12. Sim, você crê, sim. Então, Detalhe, né? É uma cena de juízo celestial, certo? Deus está no seu trono, ele não abandonou a terra,
e ele está em processo de juízo ali. Quando Deus está em seu trono, né? É uma cena de julgamento. E aqui ele fala de destruição do animal terrível, né? Vejamos o que acontece na sequência. 12. Então foi tirada a autoridade das outras 3 bestas, mas elas tiveram permissão de viver por mais algum tempo. Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania, para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Marcelo, só um detalhezinho, depois que você prossegue ali, aqui ele fecha o parênteses, tá? Então, de novo, né? Daniel está contando da sucessão de reinos, o mar agitado, as nações ali, né? Um reino dominando o outro, e no fim da visão ele vê ali um poder opressor, um poder arrogante, blasfemador. Blasfêmia é um ser criado assumir para si prerrogativas que pertencem ao Criador, é se colocar no lugar de Deus. Isso é blasfêmia. Como, por exemplo, perdoar pecados, aceitar adoração, né? Que se prostrem diante de si. Isso é blasfêmia. Só Deus deve ser adorado. Perdão, só Deus concede, né? No sentido de pedir perdão do pecado, né? Então, quando Daniel descreve essa situação, a atenção dele, e a nossa também, é atraída para o santuário celestial. E lá ele vê Deus em juízo. E ele diz aqui não confunda aqui o verso, quando fala assim, ó, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o Filho do Homem, e ele comparece diante do ancião de dias. Note que não é a volta de Jesus aqui. Ele não vem com as nuvens dos céus para receber o seu povo, levá-lo para o céu, né? Ele vai à presença do ancião de dias. Nós entendemos que essa movimentação nas nuvens aqui é no santuário celestial. Não é o relato da volta de Cristo, né? E aí ele termina dizendo assim, ó, foi-lhe dado o domínio, glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então ele fala, esse reino sim é eterno. Os outros passaram e passarão. Só o de Deus dura para sempre. Dito isto, ele volta para a profecia. Mas você volta assim aliviado, né? Sabendo que, ufa, realmente haverá perseguição, haverá problemas, haverá lutas aqui na terra, mas Deus reina. E o reino dele será eterno. Então você volta para a visão agora mais aliviado, né? Ok? Vamos prosseguir então aqui, Marcelo? Ou alguém quer comentar alguma coisa sobre esse primeiro bloco aqui? Podemos ler então, verso 15, né? Isso. Passou um minutinho que virou a tela. A visão é explicada aqui, né? Eu, Daniel... Exatamente. Eu, Daniel, fiquei perturbado com tudo isso que tinha visto. E as minhas visões me aterrorizaram. Por isso, aproximei-me de um dos que estavam em pé junto ao trono e perguntei o que tudo aquilo significava. Ele explicou: essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão da terra. No final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo, e eles dominarão para todo sempre. Então, eu quis saber o verdadeiro significado da 4ª besta, tão diferente das demais e tão aterrorizante. Ela havia devorado e despedaçado suas vítimas, com dentes de ferro e garras de bronze, e esmagado os restos com os pés. Também quis saber sobre os 10 chifres em sua cabeça e o chifre pequeno que surgiu depois. E derrubou 3 dos outros chifres. Esse chifre parecia mais forte do que os demais e tinha olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Só uma pausa aqui. Notem que para Daniel ficou bem simples, bem fácil entender os animais, 3 animais, né? Porque não tinha muito que... Bem,
o leão, que é o rei dos animais, equivale à cabeça de ouro, que é o rei dos metais lá, né? Então, tá fácil. Inclusive, né, por exemplo, no Museu Britânico em Londres, tem a seção lá que tem ali várias peças que vieram da Babilônia, né, antiga, a seção da Assiriologia, eu acho. Ali há várias estátuas de leões alados. Leões com asas. Era um símbolo muito comum em Babilônia. Esculturas de leões alados. Então, aqui não tem nem o que pensar muito. Depois veio o leopardo. A gente sabe que na sequência, melhor dizendo, depois veio o urso, né? Com 3 costelas, porque os medos e persas derrotaram 3 reinos para se estabelecer como um reino que tomou conta lá do pedaço. Um lado maior que o outro, porque os persas se tornam mais fortes até do que os medos. Então, até isso a profecia descreve, né? Mas mesmo esse urso passa. Depois veio o leopardo. O leopardo representa a Grécia, obviamente, né? E as conquistas de Alexandre o Grande foram muito rápidas mesmo. Leopardo voando, com asas. Com 30 anos, Alexandre o Grande já era o senhor do mundo, né? Então, é incrível esse detalhe aqui também. Mas o que chama a atenção do Daniel é o 4º animal. Porque aí, para ele, soou bastante estranho, né? Um animal terrível, espantoso, com dentes de ferro, 10 chifres. Ele achou isso bem estranho. E aqui na visão, então, vai vir a explicação com respeito a esse animal, que, inclusive, perseguiu o povo de Deus, né? Vamos lá. O que diz o verso? Paramos onde? Acho que no verso 1, né? Agora, a Jussara, do verso 21 para frente, mais 5 versos. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E profetizará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Ok, Jussara. Vamos fazer mais uma pausa aqui, depois acho que os próximos versos deixa a mãe ler então, porque senão não vai dar certinho aí, né? Mas veja, ficou claro então que em Daniel e também no Apocalipse, quando fala de animal ou besta, isso representa um reino? Até ele fala aqui, olha, o 4º animal é um 4º reino. Os 3 animais são 3 reinos, né? Está bem simples, está interpretado aqui. Detalhe que eu esqueci. A ponta pequena que aparece entre os 10 chifres, ela derruba 3 para se estabelecer. Interessante, porque o papado, para se estabelecer como um tipo de reino, ele destruiu realmente 3 tribos bárbaras, daquelas que compunham a Europa. Até nisso a profecia ela é precisa, né? Então, já adiantando, né? Esse chifre pequeno é a representação da Igreja Romana medieval ou o papado, né? Como é que você pode provar isso? Veja, o verso 25 diz assim, ó, que esse chifre pequeno, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. Roma imperial, a Grécia, Medopérsia, Babilônia, nunca tentaram mudar a lei de Deus. Não se intrometeram em assuntos religiosos. O único poder na história que, inclusive, herda, né, o trono de Roma, portanto, sendo chamado de Igreja Romana, e que altera a lei de Deus, é só você comparar o catecismo, né, com a Bíblia, em Êxodo 20, você perceberá que os mandamentos romanos são diferentes. O 4º mandamento, que diz para guardar o sábado, é o 3º no catecismo, que manda guardar o domingo. O 2º mandamento, que diz para não adorar imagens, não se prostrar diante delas, foi omitido, né, no catecismo, nos mandamentos romanos. Então, aqui está muito claro, esse poder é blasfemador. Assume para si
prerrogativas que pertencem unicamente a Deus. Exemplo, já dei um aí, né? Perdoar pecados. Esse poder muda a lei de Deus. Muda os tempos. Qual é o único mandamento dos 10 que tem que ver com o tempo? Né? De pôr do sol a pôr do sol e um dia na semana. É o sábado. Então mudou os tempos e mudou a lei de Deus. Então, é um poder, esse chifre pequeno é identificado aqui e confirmado em Apocalipse 13, lá é a besta do mar, como sendo a Igreja Romana, especialmente em sua fase medieval ali, né? Porque aqui é dito que ela persegue durante um período específico o povo de Deus. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Como entender isso? Tempos, nós já entendemos, porque já estudamos em Daniel, aquele período em que o rei Nabucodonosor ficou 7 tempos pastando como animal. Lembram? O que eram esses 7 tempos? 7 anos. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, dá 3 anos e meio. Transformando 3 anos e meio em dias, dá 1.260 dias. Mas você já sabe que em profecia, um dia equivale a um ano. Então, nós temos 1.260 anos literais. Quando que se aplica esse período aí, né, de perseguição terrível promovida pela Igreja Romana contra aqueles que ela considerava infiéis ou hereges? Interessante, porque a lei ou o decreto que permitiu a Igreja Romana perseguir, prender e matar foi assinado em 538 depois de Cristo, quando Justiniano, o imperador, permitiu ao papado prender, matar, perseguir. E aí você tem na história a Inquisição, né? As fogueiras, as torturas, isso é história. Não estamos inventando nada aqui, né? Se somarmos 1.260 anos a 538, nós chegamos a 1798. Tem que ter acontecido alguma coisa especial nesse ano para dar ali, marcar o fim dessa profecia. E aconteceu. Em 1798, o Papa Pio VI foi preso por Napoleão Bonaparte. Lá em Apocalipse 13, a gente identifica isso como sendo a ferida mortal que a besta sofreu. Parecia que a Igreja Romana ia acabar ali. O Papa foi preso, morreu na prisão. Os bispos voluntariamente saíram do público, eles desapareceram. Mas alguns anos depois, as terras que hoje compõem o Vaticano foram devolvidas, o poder dos papas começou a ser retomado, e aí é dito no Apocalipse 13 que a ferida mortal seria curada, né? Um processo de cura, e hoje nós vemos de novo a Igreja Romana tendo um prestígio, né? Tendo respeito, o Papa sendo uma figura aclamada e respeitada em todo o mundo, né? Praticamente. É interessante, né? Porque esse período de 1.260 anos, ele se repete no Apocalipse depois. Quando você lê o capítulo 13, lá fala de 42 meses, que é o tempo de atuação da besta, com muito poder. Se você transformar 42 meses em dias, também dá 1.260. Ou então, Apocalipse 12 mostra, literalmente ali, 1.260 dias de perseguição, que são os anos, né? Que correspondem a 538 a 1798. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Ok. Mãe, pode ler aí os versos finais? Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Veja que até o profeta ficou impressionado com a visão, né? Ele ficou até perturbado, com o rosto pálido, né? Foi forte isso, né? Mas notem que no tempo da ponta pequena é que é dito que o reino de Deus eterno será estabelecido, né? Então eu pergunto a vocês, mais uma vez, em que período estamos na história? Estamos no período do urso? Do leopardo? Do animal terrível? Ou no tempo da ponta pequena, né? É isso aí, falta pouco, então, para a gente ver o reino eterno de Deus se estabelecendo. Então, meus amigos, esta é a visão e esta é a interpretação.
É complicado? O que vocês acharam? Eu quero ouvir a opinião de vocês agora. Comentários, anotações, impressões, para a gente depois terminar com a nossa oração. Eu fiquei com uma dúvida. Certo. Esse 1.260 dias, anos, né? Uhum. Começa em que período? 538, com o Edito de Justiniano, que foi o que permitiu a Igreja Romana perseguir, matar, enfim, né? Até então, elas não tinham essa autorização estatal para perseguição. E fecha, né, com a prisão do Papa em 1798. Dá certinho 1.260 anos. Certo? Quando você lê Apocalipse 12, você percebe que a Igreja de Deus verdadeira, não a que estava perseguindo, obviamente, ela foi escondida no deserto. Ela é representada pela mulher, lá vestida de sol, né? Ela é escondida no deserto, longe dos povos, dos mares, das águas, né? Por 1.260 dias, ou anos. Não é coincidência. É a mesma coisa. Enquanto a Igreja Romana perseguia, o povo de Deus estava oculto, trabalhando assim, de forma difícil. Por exemplo, os valdenses, né? Os valdenses, para pregar o evangelho, tinham que ter muito cuidado. Eles escondiam debaixo da roupa, penduravam aqui no pescoço rolinhos com pedaços da Bíblia copiados à mão. Iam para as feiras, né, para as praças. Quando encontravam alguém que parecia ter interesse na palavra, eles davam para a pessoa aquilo. Quando eles eram denunciados, eram mortos. Um grupo de valdenses foi morto pelo Papa. O Papa mandou colocar fogo na porta de uma caverna onde eles moravam e morreram sufocados lá dentro. Então, a Igreja de Deus era essa aí. Eram pessoas que viviam na clandestinidade, pregando, como diz Apocalipse, a igreja pregava vestida de pano de saco, né? Que é humilhada, desprezada, mas estava ali, o povo de Deus fiel, trabalhando fora do olhar das multidões. Tudo fecha, né? Você pega Daniel 7, Apocalipse 12, Apocalipse 13, tudo está ali em harmonia. O que mais, gente, que chamou a atenção de vocês aí nessa leitura? Pegando esse comentário que você fez aí, Michelson, né, de como os cristãos, né, naquela época eram sacrificados, né? Hoje a gente tem medo de um cancelamento digital numa rede social, onde você fala às vezes de Deus ali. Eu fui no aniversário na casa de um amigo meu, domingo, e voltando, o pessoal perguntou, né, você não comeu linguiça? Falei, não. Pô, mas por quê? Falei que eu sou adventista do sétimo dia. Mas isso não tem nada a ver. Falei, tem, carne de porco é uma carne imunda, né? Nós temos esse entendimento, né? E no sábado você não faz nada. Eu não faço, eu vou na igreja, contemplo coisas que Deus criou e tal. Mas Jesus, ele não guardou o sábado, ele curou, né? E aí você vai vendo assim, né? O pessoal debochando disso, né? Vai dando risada, vai fazendo piada. Eu tava no carro e falei, não, quanto mais firme eu me manter, sem demagogia, assim, né? Eu acho que eu estou mais perto de pregar coisa de Deus mesmo, né? E não estou me importando com isso que as pessoas falam, pelo menos naquele momento. Porque tem horas que você fica tentado a ficar quieto, você fala, né? Eu vou falar, o número de pessoas é maior. E naquela época que você fala que as pessoas eram mortas, o cara já sabia, tipo, cara, se te pegar com o papelzinho na mão, você vai ser morto, né? Então a certeza, né, que eles tinham essa fé assim, fervorosa e certa, como foi de Daniel na cova, diante dos reis lá, dos meninos lá, também com ele lá. Você fala, cara, como que era bom a gente voltar nessa fé, diante de tantos acontecimentos. Às vezes eu comento com as pessoas, eles dizem que a Bíblia é muito interpretativa, né? Você fala, tá, mas tem os acontecimentos, olha só o que está acontecendo, né? Lógico que eu não tenho essa clareza e sabedoria que você nos ensina, Ari, mas é aquela coisa de falar assim, poxa, como é difícil a gente manter isso e falar sobre isso, né? Então eu fico pensando muito como era naqueles tempos. Isso é uma coisa que me toca muito, assim. E reflexão importante essa, né? Realmente, Sim. O que é um cancelamento digital, né? O que é um deboche diante dos mártires, né? Do que eles fizeram, do risco que corriam, e, de fato, muitos deles morreram pela fé. Então,
que nós possamos ser também corajosos, assim, né? É o desafio de 1 Pedro 3,15 sempre, né? Estejam preparados para dar a razão da fé, da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão, né? Então, sempre tem uma palavra mansa, sábia, mas firme, né? Testemunhar daquilo que nós sabemos. Deus nos ajude a ser corajosos como tantos outros têm sido e foram no passado, né? E que bom que o Marcelo está aí testemunhando firmemente, né? Muito bom. Mais algum comentário? Pastor, eu não sei se o senhor falou, se eu não prestei atenção, ancião de dias, o que era quem? É o Deus Pai, né? Ah, tá. Ancião de dias, a Bíblia apresenta assim, né? Com um símbolo de eternidade, né? Cabelos brancos, né? Tá. Mas também Jesus aparece em algum momento com cabelos brancos também no Apocalipse, né? Símbolo de eternidade, quem sabe de pureza também, enfim, né? Mas o ancião de dias na Bíblia é como uma das representações de Deus o Pai. Aí Jesus, né? Ele se apresenta diante do ancião de dias, que é Deus Pai. Mais algum comentário? Mãe, Marcelo, Martins? Não, então tá bom. O capítulo 8, vocês perceberão, né, no nosso próximo estudo, que ele retoma a sequência de reinos, omite o primeiro, porque Daniel não estava mais em Babilônia agora, estará na Medopérsia. Com animais diferentes, Deus dá a mesma sequência, mas vai acrescentar detalhes, sobre especialmente a ponta pequena. Note que foi o que chamou a atenção de Daniel, né? O que é essa ponta pequena? O que são esses chifres, né? Que era algo bem distante, bem nebuloso para ele. No 8, o assunto é retomado e Deus vai mostrar mais detalhes ainda sobre essa tal de ponta pequena. Mas fica então para nosso próximo encontro, tá bom? Posso fazer uma oração para a gente encerrar? Por favor. Então, sim. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo da Tua Palavra. Muito obrigado pelas profecias que nos mostram que a Tua Palavra é precisa e exata, porque toda a história se cumpre exatamente como foi profetizado, como foi anunciado pelo Teu Santo Espírito através ali do profeta. Bom Deus, obrigado também, porque pela profecia podemos ver que a volta de Cristo se aproxima. Porque podemos ver na profecia que, apesar das convulsões sociais, das lutas, dos problemas, das perseguições, Tu és o Deus que estás no trono celestial, no trono do universo. Tens a história, a condução da história dos reinos nas Tuas mãos. E pelo que nós vimos, em breve, o Teu reino eterno vai ser estabelecido. Quando a dor terá fim, sofrimento, as injustiças, tudo de ruim que neste mundo hoje existe, nos aflige, ficará para trás. E nós viveremos para sempre com o nosso Deus e os remidos em Seu reino. Obrigado, Pai, por este nosso grupo de estudos. Abençoa cada um aqui, os que não puderam vir também. Nós temos aqui alguns amigos que hoje estavam fazendo exames médicos, que Tu estejas com eles também, Senhor, com os demais também que estão ausentes. E abençoa, por favor, os amigos que estarão acompanhando a gravação depois. Que Teu Santo Espírito esteja atuando na vida de cada um deles também. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.